Calvário não bastava para Cristo, então por que muitos querem o crucificar de novo? Invalida os efeitos do Evangelho e assim crucifica a palavra para o povo. Menosprezam o verdadeiro sentido da cruz, a razão pela qual morreu Jesus. Aos olhos leigos, homens que parecem bons, mas negam parte da verdade, a palavra do próprio Deus, que afirmam crer. Sem saber, eles cumprem Hebreus 6, verso 6, crucificam outra vez o Filho de Deus. Mas não são todos que rejeitam, alguns escolhem estar ao lado dele. Há uma carta endereçada aos chamados, eleitos e fiéis. Não são todos que rejeitam, alguns escolhem estar ao lado dele. Há uma carta endereçada aos chamados, eleitos e fiéis. Deus disse ao mensageiro: pegue uma caneta, escreva aos membros da noiva, revele a eles a herança da terra que eu lhes dou, firme nas promessas, para ser revestido das mensagens que ele deixou, o absoluto, o guia, ordenado pelo Senhor. Deus disse ao mensageiro: pegue uma caneta, escreva aos membros da noiva, revele a eles a herança da terra que eu lhes dou, firme nas promessas, para ser revestido das mensagens que ele deixou, o absoluto, o guia, ordenado pelo Senhor. A guerra se levantará, mas eu quero estar com Cristo quando a luta se travar, e num lance imprevisto na frente me encontrar. A guerra se levantará, mas eu quero estar com Cristo quando a luta se travar, e num lance imprevisto na frente me encontrar. A guerra se levantará, mas eu quero estar com Cristo quando a luta se travar, na frente me encontrar. A guerra se levantará, mas eu quero estar com Cristo quando a luta se travar, na frente me encontrar. Até que eu possa ver a glória, me alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Nós queremos cumprimentar nossos amados ouvintes e também nossos internautas que neste momento estão
juntamente conosco no programa A Descida do Anjo Forte. É um assunto muito tremendo, na qual não deveria ser assim, é tão claro. Sempre tem os contradizentes, mas a mensagem ela é tão clara, e nós agradecemos a Deus por Ele poder ter abrido os nossos entendimentos, porque não adiantaria o livro ser aberto e nossos entendimentos também não fossem abertos. Nós vimos que Jesus já estava como que 3 anos e meio ali com os discípulos, e os entendimentos ainda estavam fechados para compreenderem. Aí Ele orou para que os entendimentos deles fossem abertos, e quando foi aberto, então eles puderam entender as Escrituras. E nós sabemos também, aqueles 2 discípulos do caminho de Emaú, eles só puderam ver a Jesus quando Ele partiu o pão. E nós sabemos que a palavra, a mensagem, ela é o pão partido que veio para que nós pudéssemos entender a revelação da palavra de Deus. Nós queremos enviar nossa saudação a todos que estão em conexão com nós, né? Temos o irmão Nilo de Lages, a irmã Ivone, irmão Pedro de Curitiba, e os irmãos Constantina. Também estou avisando o irmão Eliseu Salles que sexta-feira eu vou chegar aí para almoçar com os irmãos, e sexta-feira à tarde nós vamos estar dando a Santa Ceia, e à noite nós estaremos ali em Coronel Bicaco ministrando a ceia para aqueles eleitos de Deus ali de Coronel Bicaco. Então que Deus continue abençoando Josué, Amanda. Nós estamos enviando a saudação a todos os nossos internautas que estão juntamente conosco. E depois do culto, depois da pregação, da mensagem, você poderá notificar o seu nome, e Amanda estará falando o seu nome e a sua cidade, e nós estaremos desejando que Deus continue abençoando a cada um de vocês. O nosso assunto, nós vamos continuar hoje à noite, continuar falando sobre as 2 vindas, a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda do Senhor Jesus, no qual nós temos a alegria e o gozo já de estar dentro dela há 55 anos. Assim como a primeira vinda, ela durou um tempo de 33 anos e meio, e dentro desses 33 anos e meio houve o alarido, foi quando o anjo trouxe a mensagem a Maria, e depois teve a voz de arcanjo, que foi a ressurreição do Senhor Jesus, e também a noiva hebreia do Velho Testamento, e depois nós tivemos o arrebatamento, ali Jesus subindo com os santos do Velho Testamento numa nuvem, e a Bíblia dizendo que assim como ele subiu, assim ele ia descer, no qual nós tivemos 28 de fevereiro de 63, ali foi quando o Senhor veio trazendo o alarido, cumprindo 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, aonde diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Então nós estamos 55 anos dentro da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que tudo que houve na primeira vinda haveria também na segunda vinda, porque em Hebreus capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem. Ele é o mesmo ontem com os apóstolos, ele é o mesmo hoje com o profeta e com a noiva, e eternamente. Ele não muda, ele é o mesmo ontem com os apóstolos, hoje conosco e eternamente. E ali nós sabemos em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9 ao versículo 10, nós vimos que a Bíblia diz que a história só volta a repetir-se.
aquilo que aconteceu tornará a acontecer de novo. Então nós sabemos que a primeira vinda seria igual à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos, amados irmãos, que na primeira vinda do Senhor, nós encontramos que houve um precursor, teve um precursor da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, e esse precursor, os irmãos sabem que ele é João Batista, não é verdade? João Batista foi o precursor da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós vimos que João Batista, ele na verdade, ele cumpriu as escrituras de Malaquias capítulo 3, aonde a Bíblia diz: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo, o Senhor a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Então nós sabemos que esse anjo, eis que envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, nós sabemos que esse foi João Batista. Ele foi o precursor da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. E também nos fala no livro de São Lucas, eu creio que é no capítulo 1 de São Lucas, aonde nós podemos ler assim, no capítulo 1, versículo 5 diz: e existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. Para nós economizar o tempo, vamos ler o versículo 10. E toda a multidão do povo estava fora na hora do incenso. Então ali nós vimos que Zacarias, como ele era o sacerdote, coube para ele entrar no templo para oferecer incenso. Então no versículo 10 diz: e toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso, e Zacarias vendo, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Então nós vimos que a primeira vinda do Senhor, ela teve um precursor. E nós sabemos que esse precursor chamava-se João o Batista. E nós estamos aqui falando já de início, lendo a Bíblia e mostrando que na primeira vinda do Senhor houve um precursor. Esse precursor foi João Batista. Ele veio cumprindo as escrituras de Malaquias capítulo 3, versículo 1 em diante. Ele veio cumprindo as escrituras de São Lucas, do capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 17, e mostrando que ele também veio no espírito e virtude de Elias. E nós sabemos que João Batista, ele teve o ministério de Elias, porque haveria 5 ministérios de Elias na terra. Nós podemos ver que Deus trabalha dentro de uma ordem. Nós encontramos o primeiro Elias, o tesbita. Se você vai ler, ele está escrito, fala dele em 1 Reis.
Se você olha, por exemplo, Eliseu, que também teve o ministério de Elias, e ainda com porção dobrada de Elias, fala de Eliseu, segundo ministério, em 2 Reis. O terceiro ministério de Elias, que foi João Batista, que foi o precursor da primeira vinda do Senhor, ele é o terceiro ministério, fala no capítulo 3 de Malaquias. E o quarto ministério de Elias, no qual nós sabemos que teria um ministério duplo, ministério de restauração e também um ministério de revelação, que seria o quarto ministério de Elias, fala em Malaquias capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 6, que diz: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós encontramos esse quarto ministério de Elias, é um ministério de Elias que veio sobre a pessoa de William Marumbrana. Agora esse ministério, ele viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Nós sabemos que o grande dia é o dia do arrebatamento, mas para aqueles que ficarem fora do arrebatamento, que não aceitaram a mensagem do rapto, não aceitaram a revelação de Deus para o seu dia, eles ficarão, e será um terrível dia. Mas antes desse grande e terrível dia do Senhor, Deus enviaria o profeta Elias, e ele converteria o coração dos filhos, que somos nós, de volta aos nossos pais, os apóstolos. Esse seria o quarto ministério de Elias. Então o primeiro Elias fala em 1 Reis, o segundo Elias em 2 Reis, o terceiro ministério de Elias, que foi o precursor da primeira vinda do Senhor, que foi João Batista, está em Malaquias capítulo 3, melhor dizendo. O quarto ministério de Elias, que veio sobre o William Marumbrana, está em Malaquias capítulo 4, versículo 5 e o 6. E o quinto ministério de Elias, que vem junto, Moisés e Elias, está ali os dois, número 1, em Apocalipse capítulo 11. Um é o Elias, o outro é Moisés, e ali está Apocalipse capítulo 11, 1 e o 2, 1 é Moisés, 2 é Elias. Ali está o capítulo 11 de Apocalipse, aonde é o ministério de Moisés e Elias, depois que a noiva de Cristo sobe no arrebatamento, aonde Israel terá a festa das trombetas, aleluias. Então nós podemos ver que a primeira vinda do Senhor teve um precursor. A segunda vinda do Senhor, ele também teria um precursor, teve um precursor e tem um precursor. E nós podemos ver que tanto o primeiro precursor como o segundo precursor, eles foram vindicados quando eles estavam batizando. Nós podemos ver que João Batista, no capítulo 3 de São Mateus, nós vimos que ali João Batista, quando ele estava batizando, foi quando houve a vindicação sobre o ministério dele. Nós vimos aqui em São Mateus capítulo 3, versículo 16, diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então ali João Batista, quando ele estava batizando o Senhor Jesus, a Bíblia diz que Deus desceu como uma forma de pomba, e ele ouviu-se uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então nós vimos ali a vindicação do ministério
do primeiro precursor que foi João Batista, o precursor da primeira vinda do Senhor Jesus, foi exatamente quando ele estava batizando, foi quando o Espírito Santo veio como uma forma de pomba, e diz a Bíblia que se ouviu, e eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Nós vimos que ele foi vindicado como o mensageiro, o precursor da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora, se nós olhamos para o precursor da segunda vinda do Senhor Jesus, nós vimos a vindicação no ministério do irmão Branham, o profeta desta era, que não seria somente um ministério de uma restauração, porque Elias viria, como nós encontramos em São Mateus, capítulo 17, versículo 11, ou melhor, versículo 10 ao versículo 11. Os discípulos disseram, se interrogaram a Jesus dizendo: Senhor, por que dizem então os escribas que Elias tem que vir primeiro? Jesus disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ele teria um ministério de restauração, teria um ministério para restaurar todas as coisas. Mas também Apocalipse capítulo 10 versículo 7, ele teria um ministério da revelação de todos os mistérios de Deus, porque nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, se cumpriria o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, todos os profetas, seus servos. Então ele teria um ministério de restauração, mas também um ministério de revelação. Por isso você pode ver que você nunca consegue fugir, tirar o irmão Branham do número 17. Ele está ali em São Mateus capítulo 17, versículo 10 e 11. Por que 17? Porque ele é o anjo de Apocalipse capítulo 10 versículo 7. Por que o 10? Porque ele é o anjo de Apocalipse 10, Apocalipse 10 versículo 7. Por que o 11? Porque esta mensagem vai para Moisés e Elias, depois que deram o arrebatamento. Esta mesma mensagem é o que vai para Moisés e Elias, e eles pregarão aos 144 mil. Os 144 mil serão batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Eles terão também as 3 etapas do ministério. Eles pedirão as pragas, falarão milagres, e nós sabemos que depois Israel será salvo num dia. Eles serão batizados em nome do Senhor Jesus. Eles aceitarão esta mesma mensagem que hoje está aqui com os filhos de Deus, os revelados de Deus, os escolhidos do Senhor, que têm tido seus entendimentos abertos para receber a abertura da palavra. E nós podemos ver que o irmão Branham, quando ele estava batizando em 1933, lá no Rio Ohio, você veja que ele estava batizando a pessoa 17ª. Ele estava batizando a pessoa número 17. Você perguntaria, por que não podia ser outro número? É porque ali estava o anjo de Apocalipse 10:7. Ali estava a vindicação, mostrando que ele era o anjo de Apocalipse 10:7, que não seria somente um ministério de restauração, quando ali estava batizando pessoas no nome do Senhor Jesus, mas também ele teria o ministério de Apocalipse 10:7, para revelar os mistérios de Deus, para trazer para João, para a noiva de Cristo, aquilo que o anjo forte trouxe, o livro aberto para o 7º anjo. E o 7º anjo traria para a noiva do Senhor, que é João, que come o livro. E estamos profetizando outra vez. Ele estava batizando a pessoa 17ª, porque ele é o anjo de Apocalipse capítulo 10 versículo 7.
E nós vimos que quando ele batizava a 17ª pessoa, ali foi a vindicação do precursor da segunda vinda do Senhor. Veio a coluna de fogo, a qual foi fotografado em 1950 sobre a cabeça de William Branham. É o único ser sobrenatural, os dois seres sobrenatural que existe, a coluna de fogo, a mesma coluna de fogo que guiou Israel 40 anos no deserto, a mesma coluna de fogo que derrubou Paulo no caminho de Damasco, é a mesma coluna de fogo que foi fotografada sobre a cabeça do profeta desta era. E esta é a mesma nuvem que guiou Israel 40 anos durante o dia no deserto. Esta é a nuvem dos 7 anjos, que dia 28 de fevereiro de 63, o irmão Branham pregou qual atração sobre o monte, qual atração sobre a montanha. É uma pergunta: qual era a atração? A atração que havia sobre a montanha foi a descida dos 7 anjos, que formaram a cabeleira branca do Senhor Jesus. E o profeta disse aqui, o Senhor Jesus Cristo, que ele parou para ser fotografado. E depois eles subiram e eles formaram esta nuvem. E esta nuvem, ela foi formada, ela foi fotografada pela ciência, pela revista Timer, pela revista e assim por diante. E ali estava os 7 anjos formando a cabeleira branca do Senhor Jesus Cristo e mostrando que ali começou a segunda vinda do Senhor. Ela foi fotografada dia 28 de fevereiro e dia 17, olha o 17, dia 17, por que 17? É porque ele era o anjo de Apocalipse 10, 7, dia 17 de março, que é o 3º mês. Por que não poderia ser o 4º mês? Não, tinha que ser o 3º mês, porque a abertura da palavra é a 3ª puxada. Então era dia 17 do 3º mês que começou o grande alarido, começou a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então nós vimos que ali ele estava batizando a pessoa número 17. E quando ele estava batizando, a coluna de fogo, ela desceu, e diz o profeta, diante de centenas de pessoas, alguns desmaiaram, outros gritavam, e assim por diante. E ali desceu aquela coluna de fogo, e ali disse assim: como João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo, tu e a tua mensagem, em outras palavras, tu, e depois que você morrer, a tua mensagem. Agora esta mensagem não é o papel, são pessoas que têm se tornado a palavra, porque nós podemos ver o percurso do livro. Primeiro esteve com João. João era um Deus amador. Ali em Gênesis capítulo 1, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, para que ele domine sobre os animais, sobre as feras, sobre a terra, sobre tudo. Adão era um Deus amador. Adão tinha o poder da palavra falada. Adão podia mandar uma montanha sair para um outro lado, ou chamar todos os animais. Ele tinha o controle de tudo nas mãos dele. Mas nós vimos que quando Adão pecou, quando o casal pecou no jardim do Éden, Adão perdeu esse domínio, e o livro voltou para a mão de Deus. E Deus selou o livro com 7 selos. Esse livro era o livro da redenção. Este livro era a Bíblia que estava selada. E com a Bíblia selada, nós era batizado nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Com esse livro selado, nós estávamos em igreja onde mulheres podiam pregar o Evangelho, e para nós estava bem. Com esse livro selado, nós tínhamos uma santa ceia fora da palavra, pão com fermento, suco de uva, não podíamos fazer o lava-pés.
com este livro selado, no qual ninguém podia olhar, ninguém podia ler, ninguém podia abrir o livro. Nós não podíamos crer em Malaquias capítulo 4, versículo 5, a vinda de Elias para converter o coração dos filhos aos pais. Nós não podíamos entender Apocalipse capítulo 10, versículo 7, aonde Deus enviaria o 7º anjo para revelar o segredo de Deus. O livro estava selado. Então João chorava, porque todos nós estávamos perdidos. Mas quando João chorava, um dos anciãos disse: João, não chores, eis o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar o seu selo. E nós vimos então o cordeiro abrindo o livro, desatando o selo. Nós vimos agora o livro sendo aberto pelo cordeiro. E nós vimos o que adiantaria esse livro estar aberto e ficar no céu. Quem precisava desse livro aberto era nós na terra. Então em Apocalipse 10, versículo 1 até o versículo 6, nós vimos o anjo forte de Apocalipse 10 descendo com o livro aberto, entregando esse livro na mão do 7º anjo. O 7º anjo falando desse livro, João comendo esse livro. E você pode ver que depois que João come o livro, você não vê mais falar do livro, porque João comeu o livro, João se tornou o livro, João se tornou a palavra, João se tornou a mensagem que está percursando a segunda vinda de Cristo. E nós vimos, amados irmãos, o irmão Branham falando aqui na mensagem, os ungidos dos últimos dias. Ele diz, no parágrafo 269, não fui eu aquele que apareceu lá no rio, eu estava somente de pé lá quando ele apareceu. Não sou eu que realizo essas coisas e prediz as coisas que acontecem tão perfeitamente como são. Eu sou somente aquele que está por perto quando ele faz. Eu fui somente uma voz que ele usou para dizê-lo. Então, quando nós vimos o irmão Branham falando algo, ele disse: eu sou só esta voz. Mas é ele que está usando esta voz. A voz, o linguajar era William Branham, mas ali estava Deus falando através da voz de William Branham. E nós vimos na mensagem: não sabeis. Deus disse ao profeta, ali quando ele levantou as mãos ao céu, montado naquele cavalo, ele disse: eu cavalgarei este caminho outra vez. Quem que ia cavalgar o caminho outra vez? Ali no rio Ohio, a voz disse: tu e a tua mensagem percursará a segunda vinda de Cristo. Quando ali estava Deus mostrando através do profeta, dizendo que ia cavalgar outra vez esse caminho. Nós sabemos que há diversas doutrinas em torno disso que Deus falou, mas hoje Deus está cavalgando o caminho através da sua noiva. Porque você pode ver, em Apocalipse capítulo 10, você encontra 3 personagens. Você encontra o anjo forte descendo com o livro aberto. Você encontra o anjo forte entregando o livro ao 7º anjo, como nós já falamos nas programações anteriores. E o 7º anjo, por sua vez, no capítulo 10, versículo 8, diz assim: e a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto, não fechado, aberto, da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra.
E fui ao anjo e dizendo-lhe: dá-me o livrinho aberto. E disse-me: toma-o e come. Ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel. E havendo comido, meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez. Eu cavalgarei o caminho outra vez. Importa que profetize outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. O irmão Brana fala na mensagem A Brecha que o anjo forte que desce com o livro aberto é Cristo. O anjo de Apocalipse capítulo 10 versículo 7, o sétimo anjo é William Brana. O que profetiza outra vez está cavalgando o caminho outra vez, de Apocalipse 10, 8 ao 11. O irmão Brana disse que este é João, um tipo da noiva do Senhor Jesus, um tipo dos cristãos revelado, um tipo do cristão que não teve medo de subir mais um degrau, não teve medo de dizer que as eras da igreja acabou, dizer que nós estamos fora da era de Laodiceia. A era de Laodiceia para os filhos de Deus acabou. Nós não somos laodiceanos, nós não somos morno, nós estamos na era da águia, nós estamos na era do rapto, nós estamos na era do astronauta. Nós não tivemos medo de dar um passo para conhecer os mistérios de Deus, porque em Apocalipse capítulo 4, você pode ver que ali vem falando das 7 eras da igreja, e no versículo 1 diz assim, e depois dessas coisas, quando fala depois dessas coisas, está falando depois das eras. Olhei, eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz como de trombeta que ouvira falar comigo disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Aleluia! Depois das eras, nós não tivemos medo de subir para conhecer a revelação da palavra. E João disse: logo fui arrebatado, e eis um trono que estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Aí Deus começa a mostrar a revelação dos 7 selos, começa a mostrar o que é os trovões. As pessoas dizem: o que é os trovões, pastor? O irmão Brana diz que os trovões é os 7 selos que foram revelados. Aí nós podemos ver o que é o 7º selo. O irmão Brana diz que o 7º selo é a vinda do Senhor Jesus. Aí você se depara com algum incrédulo que não crê em toda a mensagem e diz: então não é a vinda do Senhor? E eu gostaria de te perguntar: e quando começou a vinda do Senhor? A vinda do Senhor não começou com o alarido? E o que é o 7º selo? Não é a vinda do Senhor? O irmão Brana diz que é a vinda do Senhor. Por isso o profeta disse que foi dado a conhecer somente seis selos, porque o 7º não seria revelado ao público. Esta é uma revelação só para a noiva do Senhor Jesus, porque o 7º selo é a vinda do Senhor. E a vinda do Senhor, ela começou em 1963, e nós estamos dentro do 7º selo até o rapto. Por isso que isso não seria revelado ao público. E o irmão Brana disse que ainda estava numa língua estranha. Ele disse que não se podia entender. E você pode ver que esta mensagem, a abertura da palavra, é uma língua estranha. Quando você diz: nós somos o trono de Deus, eles não conseguem entender. Quando nós dissemos que somos o propiciatório de Deus, eles não conseguem entender. Isso é uma língua estranha.
E além de ser uma língua estranha, nós estamos cantando em línguas estranhas. A noiva não está mais num avivamento pentecostal, não. A noiva está num avivamento dentro da revelação dos trovões. Porque até 63, o irmão Branham disse, nós tivemos até ali avivamento denominacionais e somente membros de igreja. Mas a noiva, ela teria o avivamento dela nos trovões de Deus, que é hoje a revelação da palavra. Porque o irmão Branham teve um ministério de 3 etapas. A primeira etapa foi a cura, a segunda etapa o discernimento, e a terceira etapa, a abertura da palavra, a revelação dos mistérios de Deus. Então nós estamos dentro dessa segunda vinda. Glória a Deus, aleluia. E não deixe nenhum demônio pulverizar sua mente. Creia no que a mensagem do profeta tem nos falado. Glória a Deus. Então você pode ver, Apocalipse capítulo 10, nós encontramos a descida do anjo forte. Apocalipse capítulo 10, versículo 7, encontramos o 7º anjo, o irmão Branham, o profeta de Deus. E na mensagem, qual a atração sobre a montanha? O irmão Branham diz que lá no Monte Pôr do Sol, Deus estava cumprindo Apocalipse capítulo 10, do 1 ao 7. E na mesma mensagem o profeta diz que aquilo ali uma vez era uma profecia, mas agora é uma história, porque já tinha se cumprido. Apocalipse 10, do 1 ao 7, já se cumpriu, é uma história. Mas Apocalipse 10, do 8 ao 11, está em cumprimento agora, que é a noiva comendo o livro e profetizando outra vez, cavalgando o caminho, cavalgarei esse caminho outra vez. Aleluia. Você pode ver que Elias veio e Eliseu foi cavalgar o caminho outra vez, com porção dobrada de Elias. Aleluia. Glória a Deus. Porque o profeta pregava, olha como o profeta pregava. Para um verdadeiro filho de Deus, ele sabe que quando o irmão Branham ia pregar a mensagem, uma mensagem, o irmão Branham não ficava ali, como é que eu vou colocar o nome no título, ou melhor, o título desta mensagem. E ficava pensando, não. Quando ele ia pregar, Deus dizia, fala sobre tal coisa. Quando ele pregou, qual a atração sobre a montanha? O que ele estava falando? Ele estava falando que a atração sobre a montanha era a nuvem, eram os anjos que desceram e depois subiram e formaram a cabeleira branca de Jesus, formaram o rosto do Senhor Jesus. Esta era a atração sobre a montanha. As pessoas lêem, qual a atração sobre a montanha? As pessoas lêem a mensagem que o irmão Branham pregou. Deus deu um título, disse, fala somente uma vez mais, prega somente uma vez mais. O irmão Branham veio e pregou somente uma vez mais. Por que somente uma vez mais? Porque uma vez foi um homem ungido. Esse foi o William Branham, esse foi o profeta de Deus. Mas uma vez mais é a noiva de Cristo. O profeta diz, foi um homem ungido, mas hoje é um povo ungido com a mesma mensagem, percursando a segunda vinda de Cristo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então o irmão Branham pregou somente uma vez mais. Por que somente uma vez mais? Porque uma vez Deus já tinha feito através do mensageiro, e agora uma vez mais através da noiva. O irmão Branham pregou uma mensagem com o título, Sansão, onde foi a tua força? Sansão, ele pregou o título da mensagem, Sansão. Ele está perguntando, Sansão, aonde foi a tua força? E eu estava lendo na mensagem, o irmão Branham diz que Sansão é um tipo de mensageiro. E o corpo inteiro de Sansão representa o mensageiro e a noiva. E ele pregou, Sansão, aonde foi a tua força? E nós podemos ver que quando Sansão, ele revelou os segredos das 7 tranças, aonde estava o poder, aonde estava o poder da noiva, está na revelação dos 7 selos, que é a revelação dos 7 trovões.
Quando Sansão revelou o segredo das 7 tranças, era onde estava o poder. Escute bem, o olho foi tirado do corpo. Quando Sansão revelou o segredo das 7 tranças, o mistério das 7 tranças, o olho foi tirado do corpo. E nós sabemos que o olho é o mensageiro. Você pode ver em Apocalipse capítulo 5, que o cordeiro tinha 7 pontas. E essas 7 pontas nós sabemos que são as 7 eras da igreja. Mas ele também tinha 7 olhos, que são os 7 espíritos enviados a toda a terra, que são os 7 mensageiros. William Branham é o 7º olho de Deus, aleluia. E pode ver que quando o olho foi tirado do corpo, o olho, depois que ele revelou o segredo das 7 tranças, o olho foi tirado do corpo. Em 1963, os mistérios foram revelados. E dali 2 anos, em 1965, o olho foi tirado do corpo. William Branham foi tirado de cena. E daí o corpo que clamou, o corpo que gritou, o corpo que orou mais uma vez: Senhor, somente uma vez mais, Senhor. Depois que o olho foi tirado do corpo, o corpo clamou, a noiva clamou, os filhos de Deus estavam clamando: somente uma vez mais, Senhor. E o profeta disse que um chumaço de cabelo começou a crescer na cabeça de Sansão. E ali estava agora aquele poder, aquela força. O irmão Branham disse: deixa o concílio apertar, fechar as portas da nossa igreja. Vocês verão essa terceira puxada em poder, a palavra falada, manifestada através da noiva de Cristo, que está cavalgando o caminho outra vez, que é a mensagem percursando a segunda vinda de Cristo. Não papel, mas pessoas que viraram a palavra, cartas aberta, conhecida e lida por todos os homens. Então nós vimos, amados irmãos, pessoas, livros. Nós sabemos que quem vai julgar o mundo, Paulo disse, Deus vai julgar através da sua palavra. Paulo vem e diz assim: não sabeis vós que haveis de julgar o mundo? Quando os livros são abertos, e ali em Apocalipse a Bíblia diz que os livros serão abertos e as pessoas serão julgadas pelas coisas que estão escritas nos livros. Não é um livro de papel. O livro de Gênesis, ali está Noé, ali estão os irmãos que viveram aquela era. O livro de Êxodo, ali está Moisés, ali está todos aqueles irmãos que viveram aquela era. Ali estarão os livros. Irmão Branham disse: aqueles mesmos que lhes pregaram serão aqueles que irão lhe condenar naquele dia. Hoje Deus tem uma mensagem andando com 2 pés. Hoje Deus tem uma mensagem dirigindo o carro. Hoje Deus tem uma mensagem lavando roupa. Hoje Deus tem uma mensagem cozinhando na cozinha. Hoje Deus tem uma mensagem trabalhando de mecânico. Hoje Deus tem uma mensagem dirigindo um caminhão. Hoje Deus tem uma mensagem colocando pedra de calçamento. Pessoas que viraram uma mensagem, que estão percursando a segunda vinda de Cristo. Nós não temos medo de dizer que nós estamos pregando hoje, já nos dias que estamos vivendo, um evangelho quase só em testemunho. Há almas que não tem mais, que não são redimíveis. O Branham diz: quando Jesus, ele apresentou primeiramente o evangelho àqueles que tinham salvação, e depois apresentou para aqueles que não tinham, as almas que estavam em prisão, que foram rebeldes no tempo de Noé. Então hoje Deus está cavalgando o caminho através da sua noiva. Na mensagem a brecha, parágrafo 41, os percursores estariam na terra no tempo da vinda do Senhor. João Batista estava aqui cumprindo São João 1,26. Ele apontou: eis o Cordeiro de Deus que agora tira o pecado do mundo. São João 1,29. Ali estava João Batista apontando, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que agora tira o pecado do mundo. No parágrafo 41,
onde as pessoas procuram enrolar os coitados de irmãos. Eleito não enrola. Ele pode até atrasar um pouquinho a caminhada dele, mas ele vem para a palavra do mesmo jeito. Eles pegam esse parágrafo 41 e lê só até um pedaço. E esse parágrafo 41 você pode comparar com Apocalipse 5 e 9. Quando os selos são abertos, o mistério é revelado. Desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando o pé sobre a terra e outro sobre o mar, com arco celeste sobre a cabeça. Olha o que o profeta disse. Agora lembre-se, esse sétimo anjo estará na terra no tempo desta vinda. Então você pode ver, primeiro os selos são abertos. Isso está aqui em Apocalipse 1, 5 e 9. E cantava um novo cântico, dizendo: digno de tomar o livro, de abrir o selo, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo. É claro que o livro foi aberto, e o anjo forte desce com o livro aberto, entregando ao sétimo anjo, e diz aqui, agora lembre-se, esse sétimo anjo estará na terra no tempo desta vinda. Exatamente quando João estava transmitindo a sua mensagem, o mesmo tempo que o Messias veio nos dias, João sabia que ia vê-lo e tinha que apresentá-lo. Então, aqui aconteceu a vinda em 63. O sétimo anjo estava na terra. Ele que nos mostrou acerca dessa vinda. E em 65 Deus tomou. Ele estava na terra no tempo da vinda do anjo forte, aonde começou o alarido de Deus. Então você veja, vamos seguindo mais um pouquinho adiante. Vamos ver se nós conseguimos chegar ao resumo hoje. O irmão Grimm nos contou que o irmão Branham disse para ele que todos viram a luz e desmaiaram, como os irmãos sabem. Mas ele disse que o irmão Branham falou para ele que só o irmão Branham e a irmã Meda que ouviram a voz. Aqui estão as duas fotos, a foto da nuvem, e nós tínhamos também a foto da coluna de fogo. Nós podemos ver que todos viram. Tem pastores que nem colocam em suas igrejas. Tem crentes que eles não têm nem na casa deles. E o irmão Branham falou na mensagem Alimento Espiritual, ele diz assim, lá atrás no começo dos 7 selos, quando aqueles 7 anjos desceram, naquela forma de pirâmide, e se puseram ali e me disseram, para retornar aqui e falar sobre aqueles 7 selos, ele estaria comigo, ele me mostraria o que eles eram. Então quando eles subiram, pode ver que primeiro eles desceram, porque há uma doutrina de um mestre para atrapalhar os eleitos. Ele pega só esse parágrafo, mas se pega aqui no 83, diz assim, então lá no começo, quando os 7 selos e aqueles 7 anjos desceram, claro, eles desceram lá no Monte Pôr do Sol. Agora ele diz aqui, no 64, então quando eles subiram, os grandes observatórios desde a Califórnia até o México, em Tucson, por toda parte tiraram foto disso. Foi uma visão misteriosa, irmão Fred, irmão Stockman, ali assentado bem ali atrás, eu e o irmão Gene Norman, ali de presente quando isso subiu. Eles tiraram foto e ainda não sabem o que dizer acerca disso. Algum tempo atrás todos diziam, olha aqui, isso parece assim, aquelas asas de anjos, como que elas estão dobradas, certo dia virando para a direita, porque a foto ela estava assim, mas virando para a direita, diz o profeta, virando para a direita, olhando, certo dia virando para a direita e olhando, ali estava Jesus Cristo, tão perfeito como Hoffman retratou. Encontrava-se ali de peruca branca, olhando em direção à terra, mostrando que ele é a suprema, a autoridade suprema. Olha o que o profeta disse, os céus os declaram, todos puderam tirar a fotografia.
A Bíblia declara, Apocalipse 10, 1 e 6, São Lucas 21, versículo 27 ao 30, a Bíblia declara, a mensagem declara, diz o profeta, o céu declara, a Bíblia declara, a mensagem declara. De igual modo, a autoridade suprema, peruca branca, vê a sua barba preta. Muitos de vocês viram a foto, nós temos ali atrás, apenas vire para a direita, de lado e olhe para ela, ali está ele, tão perfeito como se tivesse tirado a foto dele. Estavam olhando para ele de ângulo errado, tem que olhar para ela do ângulo certo, e só o Senhor Deus pode revelar o ângulo certo, e você saber o que é isto, porque você pode até ter a foto e não entender nada, mas Deus é que revela o que significa. Vire para a direita e olhe para ela, ali está ele, tão perfeito como se tivesse fotografado em cima. A primeira vez que vi, parecia a cabeça de Hoffman. Nunca tinha visto isso antes do tabernáculo de Billy Sunday. Ano mais tarde eu vi minha casa, minha casa nunca esteve sem um desses quadros desde então. O irmão Branham disse, depois que Deus me revelou, nunca mais eu tive sem um quadro desses na minha casa. Nós vimos também em Atos 22, versículos 6 e 10, quando aquela luz ali no caminho de Damasco derrubou Paulo, ele disse que todos viram a luz, mas só ele ouviu a voz. Todos têm as fotos da nuvem, da coluna de fogo, mas só a noiva de Cristo tem a revelação do que realmente é. Aqui começou a vinda do Senhor Jesus. Aqui começou 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, o mesmo Senhor descendo do céu com alarido. Aleluia. E o irmão Branham disse que isso na verdade não é todos que podem entender. Ele diz na mensagem o desvelar de Deus 277, ele diz, então aqueles 7 trovões, vê você, disse, não foram aqueles 7 trovões que soaram, não será aquela uma revelação para dar a algum homem? Eu disse, não senhor, isso seria acrescentar algo ou tirar algo, está tudo revelado lá. E os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. Ele continua sendo a palavra. Vê você não pode sair daquela palavra. Isso não deixará a palavra. E o Espírito de Deus nunca deixará aquela palavra. Ele permanecerá exatamente com a palavra. Olha o que ele diz: cegando alguns e abrindo os olhos de outro. Isso sempre fará aquilo. Quando vem a verdade, quando vem a revelação, ela abre os olhos de um e cega outros, principalmente aqueles que ficam contra a revelação de Deus. Mas nós vamos agora, para encerrar nosso assunto, nós sabemos que na primeira vinda do Senhor tinha 2 sumos sacerdotes vivos. Em São Lucas 3 e 22, a Bíblia diz: sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio ao deserto a palavra de Deus a João Batista. Nós vimos que ali na primeira vinda do Senhor tinha 2 sumos sacerdotes vivos, Anás e Caifás, mas a palavra de Deus foi a João no deserto. Também tinha que ter 2 papas vivos. Nós vimos que tem 2 papas vivos na segunda vinda do Senhor. Tinha que ter, isso nunca houve, mas tinha que ter, porque a escritura tem que ser a mesma. E esse papa, quando foi escolhido, ele disse: escolher um papa do fim do mundo, porque ele estava crendo e crê que esse era o último papa. Agora, quando nós lemos, irmãos, nos programas passados, nós lemos a escritura de Isaías 61, e quando Jesus entrou no templo, aqui em São Lucas capítulo 4, diz assim, ó: e chegando a Nazaré, aonde fora criado, entrou num dia de sábado,
segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os aquebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista ao cego, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornou a dar ao ministro, e disse: hoje tem se cumprido essa escritura ante vossos ouvidos. Nós podemos ver, amados irmãos, que Jesus, quando ele veio na primeira vinda, ele leu Isaías 61, o versículo 1, e a metade do versículo 2, quando ele leu: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois me enviou a curar os aquebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, dar vista ao cego, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Você pode ver que ele leu só até a metade do versículo 2, ele não leu o dia da vingança e a consolar todos os tristes. O irmão Branham diz que ele não leu, porque essa parte era para a segunda vinda do Senhor Jesus. Agora você veja como as escrituras têm que se cumprir. Ele não leu esta parte, o dia da vingança e a consolar todos os tristes. A outra etapa era para a segunda vinda de Cristo. E o irmão Branham, quando foi pregar a mensagem dores de parto, mas o subtítulo na verdade seria o dia da vingança. O irmão Branham foi ler o livro de São João, capítulo 16, e quando ele começou a ler o livro, você veja bem que Deus, para poder cumprir a outra metade do versículo, que era a segunda vinda de Cristo, entre milhões e milhões de Bíblias, não posso dizer milhões, mas umas 2 ou 3 mil Bíblias, Deus disse para um anjo: você vai lá e colhe a página de São João 16, porque eu tenho que cumprir essa outra parte de Isaías capítulo 61, versículo 2, que é o dia da vingança e consolar todos os tristes. Quando o irmão Branham foi pregar, ele queria ler São João 16 e 20, que diz assim: na verdade vos digo, que vós choraste, vós lamenteis, o mundo se alegrará, e vós estareis triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O irmão Branham começou a ler, ele começou a dizer assim, eu vou encerrar hoje, irmãos. Hoje os irmãos têm um pouquinho de paciência. No parágrafo 31 ele diz assim: no Evangelho de São João, capítulo 17, iniciando com o versículo 20, eu desejo ler para um texto. Daí o irmão Branham diz: creio que estou lendo o lugar errado. Agora desculpe-me por um momento, estou procurando a oração de Jesus Cristo, ou melhor, não a oração de Jesus, mas eu devo ter marcado aqui no meu texto algo errado, onde Jesus orou, ou estava dizendo, como a mulher que estava com dores a dar à luz a seu filho nascido de parto. Está em São João, irmão, está uma confusão, eu não estou conseguindo entender. Versículo 21, claro, verso 21, é claro, São João 16, 21. Não, irmão Jaque, ainda continua errado. 16 e 21, eu tenho o capítulo 16 de São João, versículo 21. Estou errado? Há uma confusão, há um erro, há uma confusão nesta Bíblia. Sim, Senhor, eles imprimiram errado. Sim, Senhor, você sabe, isso exatamente é verdade. Aqui está uma Bíblia com marca nova, acabei de apanhá-la, ganhei como presente, está impressa errada. E diz: um padre católico subiu no púlpito, oferecendo sua Bíblia, e falou essas palavras, irmão Branham: isto é Deus, a razão por que isso foi feito a você. Deus te mostrará por que trouxe isto fora. É maravilhoso. Irmão Branham se refere a esse incidente na mensagem
hoje tem se cumprido essas escrituras. O irmão Brana diz aqui nesta mensagem, já estamos encerrando. Veja bem, hoje tem se cumprido essas escrituras. Ele diz aqui, ó. Então uma das crianças pegou e apalpamos as páginas. Não parecia tudo bem, mas bem na parte de baixo das duas páginas estava grudada. O capítulo 16 estava deste lado. Então, continuação do capítulo 16 aparecia o capítulo 17. Veja, é perfeito, exatamente a mesma coisa do outro lado. Aquele papel da Índia, bem fino, grudado um no outro. O tempo todo eu estava lendo o capítulo 17 em vez de 16. Eu pensei, Deus, por que tu fizeste isso? Porque haverá tal coisa? Essa foi o meu sentimento, você sabe, para ver de que se tratava, porque acho que nada acontece por acaso. Lembro-se de Lucas capítulo 4, que Jesus entrou na sinagoga num sábado, e havia crescido, pois o seu costume era ir na igreja, na sinagoga no sábado, e quando entrou, um sacerdote deu a Bíblia, o pergaminho para Jesus ler, certo? E ele leu Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2, e ele parou na metade do versículo 2, e sabemos que isso é peculiar. Essas páginas estavam grudadas, e um sacerdote levantou e me ofereceu a Bíblia, e ali estava se cumprindo as escrituras da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, não nos resta mais nada. Nós estamos esperando a qualquer momento esta voz de arcanjo, a nossa transformação, a nossa reunião com eles, e nós subir e encontrar o Senhor nos ares. Deus te abençoe. Não perca tempo. Tome a sua posição, custe o que custar. Nós estamos dentro da segunda vinda de Cristo. Aquela última parte do versículo se cumpriu quando o irmão Brana ganhou uma Bíblia com as folhas grudadas. Teve que levantar um sacerdote, porque na primeira vinda um sacerdote levantou e ofereceu a Bíblia para Jesus. Na segunda vinda, um sacerdote se levantou e ofereceu a Bíblia para o irmão Brana. E ele disse, hoje se cumpriu essas escrituras. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos que nos acompanharam. A irmã Elisete e família de Poço Fundo, o irmão Matias e a irmã Beatriz de Sarandi, a irmã Ivone Muller de Curitiba, a irmã Márcia Ajala de São Borja, a irmã Abigail Talise de Poço Fundo, a irmã Geni Machado de Mormaço, o irmão Rafael e família de Constantina, a irmã Josiara e família, a irmã Janete de Poço Fundo, a irmã Natália Ferreira, a irmã Ruth Machado de Poço Fundo, a irmã Rose e família de Poço Fundo, a irmã Sharon Poceibon de Poço Fundo, o irmão Jonas Cerneski e família de Belo Horizonte, o irmão João Vitor de Criciúma, o irmão Kelvin Lucas de Poço Fundo, a irmã Joandira de Poço Fundo, o irmão Eloir Rodrigues de Caxias, o irmão Pedro Farias e família de Novo Hamburgo, o irmão José Alves de Vale do Paraíso, São Paulo, o irmão Eliseu Salles de família de Tenente Portela, o irmão José Pessoa, o irmão Carlos de Poço Fundo, a irmã Conceição de Campo Grande e a irmã Marcela de Poço Fundo. Deus abençoe. Deus abençoe nossos irmãos. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a todos.